Primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Vamos ler esse último versículo, irmãos? E aí você já pode separá-lo para nós lermos aqui ao final, aqui ao encerramento, tá? Capítulo 4, versículo 6. Vamos ler juntos? Vamos lá? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Glorioso Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos pelo privilégio sempre eterno à nossa alma de comparecermos à tua casa e podermos fazer deste um momento de edificação para as nossas vidas, um momento, ó Deus, de auxílio que o Senhor nos presta pela tua palavra, nos direcionando, nos consolando e fazendo de nós filhos amados do Senhor, que se santificam e se aperfeiçoam a cada dia. Que a tua palavra continue a iluminar os nossos corações e assim direcionar os nossos caminhos. Porque sabemos, Pai, que só podemos viver para a tua glória se formos obedientes aos preceitos dela. Por isso que o Senhor firme os nossos passos no caminho da constância, no caminho da verdade, no caminho da obediência. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar sobre comunhão é sempre falar sobre um tema que eu acredito faz parte até do ideal que nós perseguimos, porque nós sempre queremos caminhar ao lado de pessoas. E quando nós falamos a respeito de comunhão, geralmente nós evocamos em nossas mentes o contexto do afeto, né? O contexto de você apreciar as pessoas que estão ao seu redor e por gostar delas, por se referir a elas com carinho, com amor, você caminha junto com elas. E é verdade que esse aspecto é contemplado quando nós falamos de comunhão, quando nós falamos de amor. Mas todas as vezes que nós aprofundamos um pouquinho o contexto bíblico sobre o assunto, nós começamos a caminhar em alguns meios que, se nós não tomarmos cuidado, nós teremos a tentação de tratar esse assunto de maneira diferente ao que a Bíblia nos orienta. Por exemplo, eu não sei se os irmãos estão familiarizados com um termo que é conhecido do Novo Testamento, mas aparece uma vez só, e a gente utiliza ele em vários contextos. Por exemplo, você já ouviu falar a respeito de um tema bíblico chamado jugo desigual? Já ouviu falar disso? Só para eu saber, quem já ouviu falar de jugo desigual? Então, geralmente quando a gente fala sobre isso, nós temos em mente a ideia de que crentes e descrentes não podem ter comunhão. E é um dogma bíblico incontestável, e se você gostar de estudar a Bíblia, você pode pesquisar essa palavra e você vai perceber que jugo desigual aparece em apenas um lugar do Novo Testamento, que é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Esse é um dos alvos pessoais que eu tenho de exposição aqui, nesses momentos que nós temos de aula, de estudo bíblico, e vai chegar o momento de nós falarmos sobre isso. Mas quando nós evocamos esse tema nas nossas mentes, geralmente nós começamos a pensar na seguinte forma: se nós não podemos ter comunhão com aqueles que são descrentes, como é que nós vamos, por exemplo, evangelizar os descrentes? Se nós não podemos ter comunhão com eles, como é que a gente pode pensar na aproximação
a pessoas que não creem em Cristo, mas que por meio da nossa mensagem, por meio da nossa evangelização, passarão a conhecer. Então, existem várias ideias que a palavra de Deus vai trazer a respeito disso, e eu quero introduzi-las justamente porque a palavra de Deus, quando fala de comunhão, trata isso de uma maneira que é verdade, relacionada com a questão da amizade, mas o ponto aqui de todo o Novo Testamento, de todo o Antigo Testamento, quando nós falamos sobre isso, é a harmonia de ideias. E é exatamente esse o ponto de vista de João, quando ele fala sobre essas coisas que nós acabamos de ler aqui. É bem verdade, irmãos, que nós já fizemos um estudo inteiro do primeiro livro de João, nas quartas-feiras da primeira carta, né? Mas tem algumas coisas sobre essa carta que eu queria lembrar vocês. Primeiro, essa é a carta do Novo Testamento que mais vezes menciona a palavra amor. De todas as mais de 100 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, 18 vezes ela está aqui na primeira carta de João, tá? A palavra verdade também aparece por 9 vezes aqui nessa carta. E obviamente isso está relacionado, porque para João o amor é um exercício da verdade. Para os irmãos terem em mente esse contexto, aqui mesmo no capítulo 4, avance agora mais à frente para esse versículo aqui de número 7. Só para você ter uma ideia de como que isso funciona de acordo com a mente de João. 1 de João 4:7, aqui pertinho da gente, nos diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de onde? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mais à frente, no capítulo 5, no versículo 2, o que diz? Esse eu gostaria que algum irmão nosso lesse aqui para nós, por favor. Capítulo 5, versículo 2, que diz: viu só? Quando amamos a Deus e fazemos o que mais? Praticamos os seus mandamentos. E aí o versículo seguinte vai nos falar, né? Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então a ideia de amor está relacionada com a obediência de um modo inseparável na primeira carta de João. Por essa razão, nós tratamos o amor, de acordo com esse contexto, de uma maneira muito mais ampla do que simplesmente um sentimento bom que passa pela nossa cabeça. Amor tem muito mais a ver com atitudes práticas de obediência do que com o que a gente sente uns pelos outros. E quando a gente fala sobre comunhão, obviamente, nós estamos reconhecendo duas coisas que nós vamos expor aqui com base nesse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler. O que eu gostaria de tratar hoje aqui com você é a respeito de influência hoje. Quando a gente pensa em comunhão, nós não estamos pensando numa relação de amizade, de afeto, porque simplesmente você viu alguma coisa naquela pessoa em termos físicos que você gostou e assim se atrai por elas. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é que todas as suas maneiras de se relacionar são influenciadas por critérios que estão totalmente relacionados com a orientação do seu coração. Então, o que nós entendemos, irmãos, é que a pessoa com quem você se relaciona, a pessoa com quem você tem comunhão no sentido de pensamento igual, no sentido de agir da mesma forma, diz muito a respeito de quem você é. É claro que essa fala, você pode talvez confundir com aquele ditado popular: dize-me com quem andas e eu te direi quem és, que alguns até acreditam que está no livro de Provérbios, mas não está, tá? Se você for procurar lá, você não vai achar nada em relação a isso. Mas o que você pode dizer com certeza, biblicamente, é que o seu relacionamento com as pessoas é norteado por critérios que têm a ver com a orientação da sua mente em relação à palavra de Deus. Então perceba, quantas opções de pensamento a palavra de Deus dá a respeito de Deus. Se essa pergunta pareceu muito assim, aberta, me deixe restringir. Quantos tipos de pessoa existem de acordo com a palavra de Deus?
quando você vai fazer uma análise sociológica a respeito de um grupo, nós levamos em conta algumas ideias. Por exemplo, nós levamos em conta o status social, nós levamos em conta a condição financeira, nós levamos em conta o que essa pessoa pensa sobre determinados assuntos. Hoje, no nosso contexto brasileiro, nós dividimos as pessoas pelas suas ideologias políticas, não é? Agora, se a palavra de Deus for fazer uma análise sobre o ser humano, sobre a humanidade, quantos grupos existem de acordo com a palavra de Deus? Quantos? Quantos? 2. Quais são eles? Os que acreditam, que creem em Deus, e os que não creem. Só isso. E é por isso que João nos diz assim no versículo 1: não deis crédito a qualquer espírito. E a ideia aqui, meus irmãos, quando a gente ouve essa palavra espírito, né, talvez você pense, obviamente, naquelas entidades que não têm corpo físico, mas elas estão aí, alguns podem dizer, são os anjos, são os demônios, a gente tem que tomar cuidado e tal. Mas a questão aqui, gente, é que João não está falando sobre entidades paranormais ou nada que corresponda a uma coisa chamada mundo sobrenatural, que até hoje eu não sei o que é, porque as pessoas dizem muito isso, né? O mundo espiritual, o mundo sobrenatural. Eu até hoje não tenho uma definição exata do que as pessoas querem dizer com isso. Mas o que a palavra de Deus fala aqui sobre qualquer espírito tem um contexto muito interessante. Veja, o livro de João, nos versículos 1 e 2 aqui do capítulo 4, fala a respeito do Espírito de Deus, no versículo 2, mas ele também fala que os falsos profetas são movidos por um outro espírito, que não é o Espírito de Deus. Diz aqui o versículo 1: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Por quê? Qual a explicação? Porque muitos falsos o quê? Profetas têm saído pelo mundo fora. O que João está querendo dizer é o seguinte: se a motivação dos filhos de Deus para andar na verdade é o Espírito de Deus, a motivação dos falsos profetas não é o Espírito de Deus. Então, a ideia que João está querendo defender aqui não é dizer, por exemplo, que aqueles que pregam falsas heresias estão sob o domínio de espíritos malignos no sentido assim de demônios e etc. Não, meus irmãos. O que o texto está dizendo é que a motivação desses falsos profetas em pregar as suas falsas ideias não é a mesma motivação dos filhos de Deus. E aqui eu quero que você volte um pouquinho para o capítulo 2, e o capítulo 2 vai falar a respeito disso. Veja, por exemplo, os versículos de 18 a 20. Aqui João vai inaugurar, na sua carta, uma palavra que eu acredito tem bastante peso no Novo Testamento, porque ela representa tanto uma pessoa quanto um grupo específico. Veja só, no capítulo 2, versículos de 18 a 20, o texto fala assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Veja, João está dizendo que existe alguém, existe uma figura que vai personificar, que vai representar com a sua ideia, com a sua pessoa, todos os ideais contrários à palavra de Deus. E aqui, irmãos, é uma coisa que também já foi dita, mas é importante lembrar: anticristo não é simplesmente aquele que é contra Cristo, mas a preposição anti na língua grega não tem só a ideia de ser contrário, mas tem também a ideia de pôr-se no lugar de. Então, o anticristo não é simplesmente aquele que se opõe a Cristo, mas é aquele que busca ocupar o lugar que é de Cristo. E aqui o texto fala do anticristo, artigo definido, mas ele também fala de muitos anticristos, ou seja, de muitas ideias que vêm tentar, a única ideia delas, com todo esse contexto assim, sociológico, filosófico, o propósito é apenas um: é tomar o lugar que é de Cristo. E é por isso que João diz, pelo que conhecemos que é a última hora. E veja como João é dramático na sua forma de pensar. Ele diz no versículo 18, já é a última hora. Do que João está falando aqui? A última hora do que exatamente?
Quando a Bíblia fala sobre a última hora, ou os últimos dias, ou os últimos tempos, do que ela está dizendo? Ela está falando a respeito de que se aproxima cada vez mais o momento em que Cristo vai voltar. Nós já estamos vivendo num tempo preparatório, próximo, muito mais próximo do que o tempo revelado no Antigo Testamento a respeito da volta de Cristo. Agora, irmãos, da onde saem todas as ideologias contrárias à palavra de Deus? Da onde que elas surgem? Veja o que diz o versículo 19. Eles saíram da onde? O que diz o texto? Do nosso meio. Eles saíram do nosso meio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ideologia que norteia a sua vida é exatamente o que faz de você, você. Você é como é porque você pensa como pensa. E pessoas que têm uma mentalidade contrária a Cristo são pessoas que vivem no contexto que nós vivemos. E o texto vai dizer que eles saíram do nosso meio, por quê? Olha só, eles saíram do nosso meio. Entretanto, o que o texto fala? Não eram dos nossos. Por quê? Se tivessem sido dos nossos, o que o texto fala? Teriam permanecido conosco. Aí João fala no final do versículo 19, eles se foram. Para quê? Para que ficasse manifesto, ou seja, para que ficasse claro, para que ficasse provado, que nenhum deles é dos nossos. Então é por isso que a mentalidade da igreja não é uma mentalidade por si só inclusiva. A gente não convida as pessoas para viver aqui, simplesmente debaixo dos nossos muros, não é? Para que elas simplesmente convivam juntas. Mas a comunhão tem algumas regras. Às vezes, a ideia de comunhão é algo tão difícil de ser exercitado que algumas pessoas não vão suportar. E é sobre isso que João vai falar no capítulo 4. Mas ele conclui, por ora, esse argumento no versículo 20, dizendo assim, e vós, falando dos seus filhinhos, né? Possuís o quê? Unção que vem do santo. Que tipo de unção é essa? Olha só a continuidade. E todos tendes conhecimento. A unção da qual João está falando, eu entendo que é exatamente o Espírito que ele está falando no capítulo 4. Porque a ideia de unção aqui é a autoridade que chancela você para falar em nome de alguém. João está, obviamente, evocando o Antigo Testamento. Quando um profeta era comissionado por Deus, era ungido. Ele tinha uma marca distintiva que era muito, muito mais além do que simplesmente uma questão ritualística. Mas ele era destacado no meio de todos como alguém que estava autorizado a falar em nome de Deus. O texto diz, vocês que têm essa unção que vem do santo, e aqui, obviamente, essa unção que vem do santo é o Espírito Santo. A gente não vai argumentar muito em torno disso, mas apenas para a gente concluir essa parte, entenda isso. Essa unção é o Espírito Santo. E por que a gente fala isso? Olha o que diz o versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Aqui, o contexto é justamente esse. A verdade é a nossa unção. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é capacitada e é esclarecida pelo Espírito Santo. Então vejam, irmãos, o que diferencia os filhos de Deus nesse sentido? É a continuidade do alimento que a gente recebe em torno da verdade. E essas pessoas que são chamadas aqui de anticristos, segundo o argumento de João, são todos aqueles que se opõem a essa mensagem. E aí eu diria para você, se a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem a respeito de amor, a respeito de graça e a respeito de um Deus bondoso, por que as pessoas se oporiam a isso? Porque esse é verdadeiramente o dilema na nossa cabeça, que nós temos que começar a entender como é que ele funciona. Se a mensagem do Evangelho é uma mensagem de graça, é uma mensagem de um Deus bondoso salvando pessoas, por que existem pessoas que a rejeitam? Por que existem pessoas que se opõem a ela?
E João vai falar a respeito disso no capítulo 3. E apenas para dar uns insights aqui do pensamento de João a respeito disso, veja só o que diz o versículo de número 5 do capítulo 3. Alguém, por gentileza, faça essa leitura para nós. Capítulo 3, versículo 5. Quem puder, faça essa leitura para nós. Veja, sabeis, veja a ideia do conhecimento, né? Aqui a gente acabou de falar que a unção que vem do Senhor é uma unção que traz conhecimento. E é por isso que João diz no versículo 5, sabeis, vocês sabem que Jesus se manifestou para quê? Para quê? Para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E aí João faz o seguinte jogo lógico com você e comigo. Bom, se Jesus se manifestou para tirar os pecados, então quem vive no pecado está em Cristo? Qual a conclusão de João no versículo 6? O versículo seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando, diz o texto, não viu e nem o conheceu. E é daí, meus irmãos, que vem o contexto de amor do qual João está falando. Porque amar alguém, de acordo com esse contexto, é você colocar aquela pessoa diante de você como uma emissária da verdade. Agora, quando você não acredita na mensagem da palavra de Deus, é impossível você amar essa pessoa. E é exatamente o que João vai concluir. Eu estou passando rápido, porque eu sei que esse não é um assunto, mas é só para você compreender o contexto. O versículo de número 10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. E qual é o exemplo de alguém que não ama seu irmão que João dá na sequência? Versículos 11 e 12. Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Você lembra da história de Gênesis, capítulo 4? Por que Caim matou Abel? Por quê? Por quê? Porque o que Abel ofereceu, Deus aceitou. Mas o que ele, Caim, ofereceu, Deus não aceitou. E aí o que Caim fez com Abel? O matou. Então, irmãos, é desse sentido que nós estamos falando. A questão aqui não é você crer ou não crer. A questão aqui não é você tratar a ideologia do cristianismo como se fosse uma opinião pessoal que você pode concordar ou pode discordar. Mas a questão aqui tem a ver com o seguinte: a mensagem de Cristo faz sentido na mente das pessoas que compreendem pelo Espírito Santo a motivação do pecado. Cristo veio para tirar os pecados. Cristo veio para aproximar as pessoas de Deus. Cristo veio para destruir as obras do diabo. Cristo veio para que nós não mais vivamos em ódio em relação a Deus, em relação a seus filhos. Então, pode perceber que quando você não tem um coração transformado por Deus, a simples menção à mensagem do Evangelho já faz o seu coração transbordar de ódio. A gente não aguenta ouvir essas coisas. Porque se você vai falar de Cristo, você tem que falar sobre a motivação dele. E veja como é interessante a falsa mensagem nesse sentido. O que mais as pessoas que agem com ódio estão dizendo hoje em dia que defendem? O amor. Irmãos, aqui, obviamente, me compreenda no meu contexto. Eu não estou querendo fazer nenhum tipo de menção à situação política, concordando com A, com B ou com C. Mas sabe uma das coisas mais interessantes que a gente vê na internet hoje? O quanto esse pensamento que a gente tem em relação à ideologia contrária não é simplesmente de uma discórdia intelectual, mas é uma discórdia que move ódio. Todo mundo aqui viu o que aconteceu lá na cidade de Brumadinho, não é? Aquela tragédia horrorosa, sem precedentes que aconteceu lá. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? Uma barragem se rompeu de uma empresa mineradora e um mar de lama
alcançou uma área e soterrou pessoas e matou outras e fez com que várias ficassem desaparecidas, se não me engano, mais de 300 pessoas. Agora, irmãos, para algumas pessoas, sabe qual foi a explicação desse acidente? É porque aquela cidade, nas eleições presidenciais, teve 60% de votos no Bolsonaro. Então a análise de algumas pessoas foi assim: votou no Bolsonaro? Olha o que aconteceu. Ai, pastor, o senhor está a favor? O senhor está contra o Bolsonaro? Gente, eu usei um exemplo para mostrar para você que a nossa maneira de discordar não é simplesmente não concordo, mas eu transformo em inimigos quem discorda de mim. E quando a gente fala do Evangelho, a gente potencializa isso no nível mais intenso possível, porque quando eu estou dizendo que eu que estou no Evangelho estou na verdade, qual é a implicação lógica disso? Ora, se eu estou no Evangelho, eu estou na verdade, quem não está no Evangelho está na verdade também? Sim ou não? Eu não estou sentindo muita convicção. Vou repetir a pergunta. Se eu estou no Evangelho e estou na verdade, quem não está no Evangelho está na verdade? Não. E você sabe que um dia, meu irmão mais novo me contou que ele teve um embate com uma pessoa lá, e essa pessoa estava falando para ele assim: olha, cuidado com a maneira que você coloca as ideias, porque você, quando você fala que você crê na verdade, você está falando que os outros estão na mentira. Então você tem que tomar cuidado com isso. Aí meu irmão falou assim: mas é isso mesmo que eu estou querendo dizer. Aí o cara disse assim: então você está me chamando de mentiroso? E o meu irmão respondeu para ele: sim, eu estou chamando você de mentiroso. E é isso que João está fazendo aqui. E é por isso que Caim se voltou contra Abel de uma maneira tão assim, odiosa. É isso que João está dizendo. Veja aqui, capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Diz aqui: porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então a ideia aqui é que se você defende o ponto de vista verdadeiro, você está automaticamente dizendo que quem não está dentro do seu ponto de vista está mentindo. Porque a verdade de Deus é uma, é única. E a igreja de Cristo não pode ser a comunidade que tenta incluir todo mundo. A gente tenta dilatar as nossas fronteiras e fala: não, tudo bem que você não pensa desse jeito, mas tem espaço para você aqui também. João está dizendo: gente, não dê crédito a qualquer espírito, porque aqueles que discordam da mensagem do Evangelho não o fazem por razões intelectuais, mas o fazem por razões morais. E é por isso que existem falsos profetas por aí. E é isso que João está dizendo. A influência, meus irmãos, é o que determina com que tipo de pessoas você mantém comunhão, ou seja, com que tipo de pessoas você concorda, que tipo de pessoa segue o caminho que você segue. E observe como isso é fatal no nosso ponto de vista. Se você defende um ponto de vista no qual você está sozinho, por exemplo, se você lá no meio da sua família, você é o único cristão, e você tem ali não só os seus pais, mas os seus irmãos, os seus primos, os seus tios, os seus sobrinhos, todos contra o seu ponto de vista, a gente procura se, vamos dizer assim, agarrar em todas as esperanças que nós temos em outras pessoas para a gente fazer número, né? A gente não gosta muito dessa ideia de ficar sozinho. Mas irmãos, o que mantém uma pessoa firme no Senhor, ainda que ela esteja sozinha, numericamente desfavorecida? E os salmos, eu acredito, são belos exemplos dessa ideia de convicção. Por exemplo, eu sei que a gente ainda não entrou no assunto propriamente dito da influência, mas o contexto que eu estou dando está sendo um pouco mais amplo para você entender o que João está querendo dizer. Vá comigo lá para o Salmo 27, por favor. E o Salmo 27 é um salmo que começa de uma maneira muito interessante, porque o salmo está falando a respeito de medo. O Salmo 27 é um salmo lindo a respeito de medo. E eu acredito que aqui, o ponto de vista
defendido a respeito de medo, não é o medo das dificuldades, das adversidades do dia a dia, mas é um medo de ficar sozinho. E o salmista está dizendo algumas coisas muito preciosas sobre isso. Sobre quando eu for a única pessoa que defende um ponto de vista, no contexto onde eu estou. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aí o versículo 2 fala assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Veja, Davi está falando de perseguição, sim. Mas por que você acha que as pessoas iriam perseguir Davi? Não é? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aí vem o versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi está dizendo assim, em outras palavras: se mesmo que eu seja a única pessoa num universo de 100, de 1000, de 10.000, de 1 milhão de pessoas que defende a mensagem do Evangelho, eu ainda assim estarei firmado nas minhas convicções. E irmãos, para mim, convicção é o tema desse salmo por causa do versículo 10. O versículo 10 é um dos versículos que eu acredito não só é chocante, mas se você não compreender o aspecto da convicção, fica difícil entender. O versículo 10 fala assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, me desampararem, o que diz o texto? O Senhor me acolherá. E eu tenho certeza que, principalmente para as mães que estão aqui, né? Os pais também, mas principalmente para as mães que estão aqui, porque dizem, né? Coração de mãe, aquela coisa toda. Você consegue imaginar um pai e uma mãe abandonando um filho? Difícil, né? Mas o texto está dizendo assim: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, aí eu lhes pergunto, em que contexto um pai e uma mãe abandonariam um filho? E aqui, obviamente, o contexto é esse. Olha, se eu perder as pessoas mais importantes da minha vida por causa do que eu creio, diz o texto, o Senhor me acolherá. Eu acho que esse texto é um dos textos que lança luz sobre algumas coisas que Jesus disse em Mateus capítulo 10, por exemplo. Jesus nos diz lá assim, que ele veio causar divisão entre o filho e o seu pai, entre a nora e a sua sogra, entre os seus irmãos. Jesus também diz assim: se você amar mais a sua mãe e o seu pai do que a mim, você não é digno de mim. E eu confesso para você que, principalmente quando eu era adolescente, aquilo me mexia muito com a cabeça. Eu falava: pera, gente, mas meus pais, que tipo de convicção que eu tenho de que os meus pais me abandonariam? Como é que eu vou fazer se eu perder os meus pais? E a ideia aqui é essa. Gente, nenhum relacionamento é tão forte e tão duradouro quanto o relacionamento ideológico. E aqui é isso que não só Davi, como Jesus e também João estão falando. O relacionamento carnal, o relacionamento de sangue, o relacionamento genético, não é um laço forte o suficiente. Porque o laço da fé é o laço que perdura. A Bíblia diz, inclusive, que quando nós chegarmos no céu, essa é uma das esperanças que a gente tem, né? Nós vamos reconhecer as pessoas. Nós nunca vimos Abraão, nós nunca vimos Noé e nós nunca vimos a Cristo. Mas nós vamos lá dar um abraço neles quando a gente chegar lá. Mas mais do que isso, os nossos irmãos, a igreja, são laços que jamais se desfazem, porque eles são laços fraternos de mente. Pode perceber. Outra coisa que a palavra de Deus fala sobre a questão da família, que eu também demorei muito para entender. Lembra quando a Bíblia diz assim que há amigo mais chegado que o irmão? Eu sempre pensei que esse versículo, olha a obstinação na mente infantil, né? Na mente da criança. Eu pensava assim: gente, Salomão está errado. Olha a cabeça da criança, né? Salomão está errado, porque os meus irmãos
Não tem pessoa com quem eu me relacione melhor do que com os meus irmãos? Como é que eu vou ter amigo mais chegado que um irmão? E aí eu comecei a pensar, por exemplo, eu estou em fase de planejamento de casamento. E quem já passou por isso recentemente ou já casou, sabe que uma das coisas mais interessantes sobre casamento é a bendita e famigerada lista de casamento. Porque é fácil fazer uma lista de casamento, irmãos? Aí, tá vendo? Não é. Então, se você ficar de fora da minha lista de casamento, não se sinta... É difícil isso, né? Mas a questão é assim, eu e a Lorena pensando nessas coisas, ela disse para mim uma vez assim, olha, uma pessoa que casou recentemente falou assim, que ela fez a lista de casamento dela baseado nos relacionamentos dos últimos 2 anos. Ou seja, se essa pessoa não tem contato comigo há pelo menos 2 anos, ela dá lugar às pessoas que nos últimos 2 anos estiveram perto de mim. Aí eu falei isso para ela, falei, Lorena, se eu fizer isso, eu vou deixar parentes de fora. Eu vou deixar primos que talvez faz muito tempo que eu não vejo. Eu tenho primos que eu nem conheço. Mas eu vou dar lugar para ele. Mas eu vou dar lugar para ele, para amigos. E aí você pensa assim, cara, nós vamos ter que tirar daqui. E como é que esse negócio de amigo mais chegado que o irmão, aí a gente começa a pensar, por que às vezes na nossa família a gente se mantém distantes dos nossos parentes? Mentalidade. Esse é o ponto. Por que às vezes a gente se dá melhor com pessoas que não são geneticamente ligadas a nós, mas que parece que nos entendem e nos compreendem muito melhor? Mentalidade. É isso que João está dizendo. Esse é o laço que perdura, gente. Você não vai perder os laços da fé, ainda que você perca os laços genéticos. E aí, conversando com um casal querido aqui da nossa igreja, eu ouvi essas palavras, que os laços afetivos são maiores do que os laços genéticos. E é isso que, por exemplo, leva as pessoas a pensar em questão de adoção. Porque passar os seus genes adiante, eu não sei se o Paulo e a Laine conhecem esse casal, mas eles falaram isso para mim um dia. Passar os laços genéticos, passar o seu DNA, é uma coisa que a gente preza, né? Mas, gente, o que fica? Não é a questão genética, mas é a questão ideológica. É por isso que paternidade na Bíblia é questão de transmissão de fé. Então, esse é o ponto mais importante. E eu acredito que é disso que João, é disso que Davi, é disso que Jesus, é disso que os autores bíblicos estão falando. Os laços de sangue não são tão fortes quanto os laços de fé. É por isso que se você... E aí eu digo, até como uma orientação pastoral, se você tiver que escolher entre a fé que você tem e as pessoas que estão geneticamente ligadas a você, não tenha dúvidas. Escolha a fé. Mas ao mesmo tempo, é duro, não é? É duro, é difícil, não é? É complicado quando a gente tem que fazer esse tipo de escolha, mas é exatamente o que a Bíblia orienta você. Nada pode ficar no seu caminho de fé. E é isso que João está falando. Esse é o contexto mais amplo que nos leva à influência. E eu vou dar uma estrutura bem simples, meus irmãos, ao texto de 1 de João 4, versículos de 1 a 3 e versículos de 4 a 6. 2 pontos sobre a influência que a gente precisa lembrar, vislumbrando esse aspecto da comunhão. Versículos de 1 a 3. Quem você ouve? Você ouve. João diz que a gente não pode dar crédito a qualquer espírito, porque os muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Aí João dá a base, né? Quais são os verdadeiros? O versículo 2 fala assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Aí eu lhes pergunto, por que a encarnação é o aspecto que João está contemplando aqui? Por que a encarnação, ou seja, nós dizermos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, por que a humanidade de Cristo é o ponto que João está defendendo aqui? Por que eu acho interessante ele falar da encarnação, porque a doutrina da encarnação talvez seja uma das doutrinas que a gente pensa, por que é importante?
ela não é tão importante quanto a doutrina da Trindade, a doutrina da predestinação, a doutrina da soberania de Deus, dos atributos incomunicáveis de Deus. Por que encarnação? Por que a gente, todo fim de ano, a gente comemora o nascimento, o Deus homem, Emmanuel vindo? Por que a encarnação é tão importante? É exatamente isso que eu jogo para você, agora, para você pensar. Por que João foca a encarnação do Verbo? Por que isso é tão importante para ele? Por que se você não confessa que Jesus Cristo veio em carne, você não procede de Deus? Por quê? Alguns vão tentar argumentar assim, porque João está falando para um público que está lidando no primeiro século da história cristã com o gnosticismo, que era uma heresia que surgiu afirmando que tudo aquilo que é material é ruim, tudo aquilo que é espiritual é bom. Assim, a heresia gnóstica é muito simples de entender, embora o nome talvez seja um pouco conhecido. O gnosticismo é uma heresia do primeiro século na história da igreja, que afirmava basicamente que se você cuida bem da sua mente, não importa o que você faça com o seu corpo. Então, se você é uma pessoa que tem sensibilidade para as coisas que você não pode ver, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, que não importa. Então, se você for alguém que gosta da elevação espiritual, se você é alguém que é ligado nessas coisas de meditação, elevar o espírito, sensações, transe coletivo, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, que não importa. Isso era basicamente o que o gnosticismo acreditava. Mas, irmãos, eu acredito que a questão aqui não é tanto essa. É claro que isso está contemplado porque era o contexto local. Mas para mim, a questão da encarnação tem um aspecto muito importante. Pensa comigo no seguinte ponto. Deus, segundo o próprio João, no seu Evangelho, no capítulo 4, é espírito. Correto? Eu lhes pergunto, um espírito sente fome? Sim ou não? Um espírito sente dor? Tipo assim, um espírito caminharia, acertaria o seu mindinho na quina do sofá e sofreria de dor? Um espírito. Não, porque ele não tem pés, né? E por isso não sente dor. Um espírito se sentiria tentado a pecar pela gula, pela lascívia ou por todas essas questões que nós somos tentados? Sim ou não? Não. Então pense comigo, todos os pecados que você comete são pecados nos quais você projeta alguma parte do seu corpo. Então, se eu disser que Jesus Cristo não veio em carne, eu vou dizer, lógico, é por isso que ele não pecou. Porque a gente confessa isso, né? Que Jesus Cristo não pecou de maneira nenhuma contra Deus, viveu uma vida nesse mundo perfeita. Se Jesus fosse um espírito vivendo aqui no meio de nós, ele não seria tentado em nenhum aspecto, porque Jesus não sentiria fome, Jesus não sentiria sede, Jesus não se sentiria tentado a desistir, Jesus não se enfraqueceria, porque ele não teria corpo. Agora, quando eu digo que Jesus tem corpo, então eu estou dizendo, Jesus sentiu fome? Sim. Jesus sentiu sede? Sim. Jesus sentiu dor? Sim, mas mesmo assim ele não pecou. Logo, a santificação não é um ideal impossível, porque Cristo conseguiu. Então, se eu digo que Jesus Cristo veio em carne, eu estou dizendo, é possível viver nesse mundo para a glória de Deus. É possível usar o seu corpo para as coisas que agradam a Deus. É possível você ser tentado e não cair. É isso que João está dizendo, queridos. Por que a encarnação é tão importante? Porque Jesus Cristo é o exemplo que nós temos de obediência a Deus. É só você pensar que Jesus Cristo, na sua encarnação, adaptou várias coisas à nossa realidade. Lembra-se, por exemplo, da tentação de Jesus? Ele foi tentado 3 vezes, segundo Marcos 4 e segundo Mateus 4. Talvez Lucas 4 também. E ele não caiu. Mas lembre-se, o diabo estava falando com o Deus homem, encarnado. Portanto, Jesus era onipotente. Jesus podia ter feito assim, ou devia ter feito assim, igual a gente faz para passar cachorro assim na rua, e o diabo sairia correndo. Mas Jesus não fez isso. Por que não? Ora, pela mesma razão pela qual Deus, Pai, criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º. Deus podia ter feito assim?
E tudo que foi criado em 6 dias poderia ter sido criado imediatamente. Por que ele criou tudo em 6 dias e descansou no 7º? Deus fica cansado? Não, né? Mas por que ele descansou no 7º dia, então? Porque ele mesmo é o padrão de obediência que a gente tem. Porque nada das coisas que ele mandou, ele também não fez. Foi por isso que Jesus Cristo morreu. Porque o salário do pecado é a morte, de acordo com a lei de Deus. Ele se sujeitou à própria lei. Ele obedeceu e recebeu a maldição da lei na sua carne. Então, irmãos, é exatamente por isso. Jesus disse que Jesus confrontou o diabo dizendo, está escrito, porque esse seria o exemplo que nós seguiríamos. Se a história que nós encontrássemos no Evangelho teria sido algo do tipo assim, e veio o diabo, e Jesus foi lá, e deu um susto nele, e o diabo saiu correndo e nunca mais voltou, a gente leria isso e pensaria, bom, então tá, então já que Jesus deu um susto no diabo, eu também posso dar. Só que o diabo vai dar risada na minha cara se eu fizer isso. Porque eu tenho natureza pecaminosa ao contrário de Cristo. Então, quando a Bíblia fala que Jesus Cristo confrontou o diabo com a seguinte expressão, está escrito, obviamente esse passa a ser um exemplo mais palpável para a gente. Jesus disse está escrito, então como é que eu venço o diabo? Está escrito. Então, é isso que João está dizendo. Se você não confessa que Jesus Cristo veio em carne, você também está dizendo que não dá para ser santo. E aí você percebeu que essa é a mensagem dos falsos profetas? O falso profeta prega uma heresia, por quê? Porque ele é o anticristo, ou seja, ele está tentando demover você de todos os alvos bíblicos possíveis. Então, se a Bíblia diz para você, olha, persevere, porque existe um novo céu, porque existe uma nova terra, porque Deus vai dar para você um presente, olha, se você está nesse mundo, lutando para ser santo, Deus vai te dar um lugar onde o pecado não existe. Quer dizer, os seus anos lutando contra o pecado neste mundo vão valer a pena. Você vai chegar num lugar em que não vai ter mais pecado, olha que beleza. Agora, os falsos mestres vão dizer assim, gente, vamos ser honestos. Eu não sou santo, você não é santo, ninguém é santo. E aí você começa a pensar, qual ideia faz mais sentido para você? A ideia de que não, nós temos que lutar, nós temos que focar na nossa santificação, porque existe um novo céu e uma nova terra? Ou a ideia de, não, verdade, né? Essa coisa de perfeição, essa coisa de santidade. Gente, vamos ser honestos. Mas na verdade essa ideia de honestidade tem a ver mais com ser sem vergonha. É o que eu costumo dizer aqui o tempo todo. Você não está sendo honesto, você está sendo sem vergonha. Você está dizendo que o que a Bíblia diz que é possível em Cristo não é possível. Então você não pode estar bem intencionado. A gente está falando aqui de santidade, seja santo, aí as pessoas, mas santo, imagina esse negócio de santidade. Nem o pastor que está falando é santo. E eu digo para você, claro que não, mas eu serei um dia. Essa é a minha confiança. E essa é a confiança dos filhos de Deus. A gente luta para ser santo aqui, porque a gente crê que no final, quem vence a batalha, quem é? Por isso que João é insistente em dizer, por exemplo, no capítulo 5, versículo de número 4, assim todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, você crê que Cristo venceu o mundo? Você crê que Cristo venceu a morte? Você crê? Então, essa é a sua motivação para ser santo. Essa é a prova que o Espírito Santo habita em você. Essa é a prova que você está do lado certo da história. E é por isso que João está dizendo, quem são as pessoas que nós ouvimos? Aquelas que nos incentivam a sermos santos, ou aquelas que insistem com a gente que não dá para ser santo? E aqui, obviamente, eu estou me referindo a um fato que talvez ele não seja, vamos dizer assim, claro. Mas uma das coisas interessantes sobre a obra das trevas é justamente isso. A obra das trevas, por ser trevas, é escondido. Porque tudo que se manifesta, segundo o próprio João, é luz. Nós estamos aqui falando de santidade abertamente. Nós estamos aqui falando sobre santidade sem qualquer restrição.
Mas as pessoas que querem falar sobre vida pecaminosa fazem isso à luz. As pessoas que vivem condutas de falsos mestres, as pessoas que pregam essas ideias aqui, elas vão defender isso num púlpito? Elas vão fazer isso assim, ó. Elas vão convidar você para almoçar lá na casa delas e vão falar coisas do tipo assim, viu? Essa história aí de santidade que o pastor está falando aí, você acredita mesmo nisso? Porque, ó, eu vou ser bem honesto com você. Eu não sei se eu acho isso não. E aí você percebe. Para qual desses grupos você está? Você faz parte do grupo da luz, que faz tudo assim, às claras? Ou você faz parte do grupo dos falsos profetas, que dissemina as suas heresias aqui, ó? É só você perceber como que essas coisas funcionam. É claro que aqui na igreja, tá? A luz, com todo mundo vendo, talvez você não seja obstinado o suficiente para levantar sua mão e falar assim, pastor, eu não acredito no que o senhor está falando. Mas essas pessoas vão manifestar a sua dita coragem, né? No ambiente separado, no ambiente alternativo. E esse é o que João está dizendo. São muitos os falsos profetas. Eles não usam às vezes terno, gravata e tem um púlpito. Às vezes eles só têm canal no YouTube mesmo. Às vezes eles só têm ali um grupo de influência que eles têm fora do espaço da luz. Então pensa, quem você ouve? De qual dessas ideias você se alimenta? A ideia de que dá para ser santo? Ou que não dá para ser santo? Que quem vence essa guerra são os filhos de Deus? Ou que não são os filhos de Deus? Qual desses dois lados você está? Quem é que você usa para você se alimentar? Então tenha muito cuidado com isso. Porque é isso que revela a orientação do seu coração. E claro, se você quer pecar contra Deus, você se aliará a pessoas que também querem. Agora, se você quer santidade, você se alia aos filhos de Deus. O segundo ponto e aqui, gente, o que eu acho interessante é que essa questão da influência não se estende simplesmente aos mestres, por assim dizer, mas eles se estendem também a que tipo de pessoas se influenciam com você. Então, esse é o meu segundo ponto. O primeiro ponto é assim, quem você ouve? O segundo ponto é, quem ouve você? Quem são as pessoas que andam atrás de você? Aí você diz, não, mas espera aí, pastor, eu não sou profeta, eu não prego, eu não falo, eu não tenho oratória. Pode até ser o caso, mas você tem amigos, não tem? Você tem conhecidos, você tem pessoas que te procuram, você tem pessoas que te ouvem. Quem são essas pessoas? Olha só a continuidade, versículo 4. Filhinhos, olha João dizendo, vós sois de Deus, e vocês têm vencido os falsos profetas. E aí veja, por que João diz isso com tanta certeza? A conclusão dele é assim, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A ideia, gente, não é que a gente vence essas coisas por causa do nosso esforço, mas é por causa de quem está dentro da gente. Porque se fosse depender dos nossos esforços, ia ficar difícil a coisa. Porque nós amamos a Deus, mas o nosso amor desse lado da eternidade é um amor imperfeito. A gente ama a Deus, mas só se isso não implicar em possíveis, vamos dizer assim, separações. Irmãos, tem uma coisa no apóstolo Paulo que eu admiro. O apóstolo Paulo era uma pessoa extremamente determinada. E o livro de Atos nos conta um certo episódio onde o Espírito Santo revelou para ele que ele teria que ir para Jerusalém. E para ele, Paulo, seria morte ele ir para Jerusalém, porque as pessoas estavam doidas lá, os judeus religiosos do templo, da sinagoga, para pegá-lo, para matá-lo. E o texto fala que as pessoas tentaram convencer Paulo a não ir para Jerusalém. E aí Paulo responde assim para eles, por que vocês estão aí chorando e tentando quebrantar o meu coração? Eu estou pronto não só para ir para Jerusalém, mas para ser morto pela causa de Cristo. Eu estou pronto. E às vezes eu me pergunto, gente, até onde a gente está disposto a ir por essa questão da glória de Cristo?
E aqui eu não estou falando assim, eu vou para as missões, eu vou entregar o meu próprio corpo, Senhor, eis-me aqui. Eu não estou falando desse tipo de coisa, eu estou falando assim, se fosse um imperativo que você precisasse romper relacionamentos por causa da fé, você romperia? Essa é a questão. E é isso que João está dizendo. Vocês são filhos de Deus e vocês venceram o falso profeta. E aí olha o que diz o versículo 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo. E o texto diz assim, e o mundo os ouve. Mas vós, e aqui João se inclui nisso, né? Nós somos de Deus. E aí ele fala assim, aquele que conhece a Deus, nos ouve. Mas aquele que não conhece a Deus, que não é da parte de Deus, diz o texto, não nos ouve. Então perceba, muito embora a ideia de comunhão seja um ideal que a igreja é chamada pela palavra de Deus a buscar, o apóstolo João e todos os autores, é claro, da Bíblia têm isso em mente. Quem é que vai acreditar em você? Quem é que vai acreditar nessa ideia de santificação? Quem é que vai acreditar nesse ideal que você pode perseguir e vai conseguir? Os filhos de Deus. E aí é João dizendo no versículo 6 assim, nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Não é a entidade sobrenatural, o anjo do erro, o anjo do demônio, o anjo da verdade, não. Mas a motivação. É só você pensar assim, quem são as pessoas que vêm atrás de mim conversar comigo? São as pessoas que querem me incentivar a caminhar, a prosseguir, ou as pessoas que querem me incentivar a desistir? Talvez um outro exemplo que seja possível, seja mais ou menos assim. Digamos que você se decepcione com alguma coisa que acontece na igreja ou com alguém, e aí você decida, por exemplo, abre aspas, dar um tempo. E aí as pessoas te perguntam assim, mas por que você fez isso? Aí você fala, não, eu quis dar um tempo, que não sei o quê. Aí você vai ouvir duas possibilidades de resposta. Algo do tipo assim, não, que negócio é esse de dar tempo? Você tem que estar lá na igreja de Cristo, a igreja é vencedora, a igreja vence os falsos profetas. Ou outra possibilidade seria assim, não, é verdade, isso que você está fazendo está certo, porque a igreja é assim mesmo, a igreja está cheia de pecador, e nós temos que realmente dar um tempo, largar a mão desse negócio, que isso aí não... O que a gente é mais propenso a ouvir em momentos assim? E aí que você vai perceber quem serão as pessoas que você vai gostar de ter perto nesse momento. As pessoas que vão te chamar o tempo todo a palavra de Deus, volta, assume sua responsabilidade, ou então, não, sabe, vai mesmo, vai, porque essa coisa de igreja aí, santidade, o pessoal fala aí, mas é todo mundo mentiroso lá. Qual desses dois lados é mais propenso ao nosso coração de nós ouvirmos? E aí perceba, se nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Mas quem não conhece não nos ouve. E a ideia aqui de ouvir não é simplesmente essa questão de o som chegar aos seus ouvidos, as ondas sonoras atingirem você, mas é a ideia de você aceitar o conselho. A ideia de você receber esse ensinamento como verdade. Esse é o ponto de vista que João defende. Então é exatamente nesse sentido que eu quero caminhar com você. João já deixa claro de que lado que ele está. Nós somos de Deus. Então, se nós somos de Deus, quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Esse é o aspecto da influência. Então percebam, comunhão é sempre um aspecto ideológico. A gente combina com as pessoas que pensam como a gente. E uma das grandes maravilhas de Deus, meus irmãos, é que Deus muda corações. Deus não adapta as nossas crenças, e Deus não simplesmente dá um tal, Deus transforma o coração. Então, nós devemos crer que, muito embora as pessoas naturalmente sejam e tenham mentalidades opostas à mentalidade do Evangelho, Deus é Deus o suficiente para poder transformá-las. Mas a ideia é a seguinte: enquanto Ele não transformar, eu não concordo com você. Eu não comungo das mesmas ideias que você. E esse é um aspecto que precisa ficar muito claro, viu, irmãos? Esse é um aspecto que a gente tem que contemplar na nossa vida. Nós não podemos aceitar qualquer coisa. E é isso que João está dizendo já no versículo 1.
Não deis crédito a qualquer espírito. João afirma isso de uma maneira até mais ousada, para que você não incorra no erro de pensar coisas do tipo assim: ah, mas é minha mãe, né? É meu filho. A gente tem, né? Não tem não. Ah, mas é que, né? A gente está ali, meu marido, minha esposa, né? A gente tem que estar ali. Não tem não. Não tem não. Não deis crédito a qualquer espírito, diz o texto. Como é que você acha que você vai ganhar o seu marido ou a sua esposa? Concordando? Não. Discordando. Mostrando qual é o lado verdadeiro, qual é o lado certo. Pastor, mas aí também, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Qual é a continuidade? De quem terei medo? Se meu pai e minha mãe me abandonarem, me desampararem, o Senhor me acolherá. Fé, gente. Fé. Então, nós somos estimulados a pensar que nós temos que priorizar aquilo que dura mais tempo. E o que dura mais tempo é a verdade de Deus. É por isso que João diz no capítulo 2, né? O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Que é João 2,17, né? Então, esse é o ponto que eu estou querendo defender com você. Nós não podemos. E eu vou dar um motivo só pelo qual você não pode, além de ser antibíblico, mas isso vai fazer você sofrer mais. A questão aqui é essa. Se você tiver que ajeitar a sua vida com Deus para que as pessoas concordem com você, ainda que elas discordem da sua fé, isso vai requerer uma ginástica impossível. Impossível. Porque não vai bater. Porque a pessoa vai querer ir a lugares que você não vai querer. A pessoa vai querer fazer coisas que você não vai fazer. A pessoa vai fazer coisas com as quais você não concorda. Não tem jeito. É luz e trevas. Não tem as duas coisas andarem juntas. Então, pastor, mas é minha filha, é meu filho, é meu marido, é minha esposa. Mas não deis crédito a qualquer espírito. Provai os espíritos se procedem de Deus. Esse é o ponto. Nós não podemos ser atraídos para essa dimensão onde a gente trata tudo como pessoal. A gente trata tudo como questões de fé. O objetivo das pessoas que não creem em Deus é justamente esse. Elas se tornam inimigos. Não porque a gente os tem como inimigos, mas porque eles nos têm como inimigos. Essa é a ideia. Abel e Caim eram irmãos, mas para Caim, Abel era inimigo. Porque Deus aceitou, mas não aceitou o que ele ofereceu. Então era o inimigo. E ele deu cabo dessa inimizade por meio do homicídio. E é isso que as pessoas fazem. É só você perceber. Talvez não por questões religiosas, mas se você já passou por isso na sua família, você sabe muito bem que as famílias se dividem por muitos assuntos, não é? Por assuntos financeiros, por assuntos, às vezes, de alguma coisa que um falou e o outro não gostou, daí cria-se um muro entre as coisas. A gente está o tempo todo lidando com isso. Agora, gente, existe um muro gigante, já feito, no coração de alguém que não crê em Deus. Eles têm como inimigos. Eles querem tentar calar a nossa boca a todo momento. Só que, diz João, não deis crédito a qualquer espírito. Então, o conselho bíblico para você, se você está vivendo no meio desse impasse, se você, talvez não no seu seio familiar, mas no seu seio de amizades, no seu círculo social, pensa muito bem. Quem é que você ouve e quem é que ouve você? Com que tipo de pessoas você se relaciona e que tipo de pessoa vem atrás de você? Como que você é conhecido? Agora, especialmente para quem lida com questões familiares, olha, gente, é que as classes não subiram ainda, né? Mas eu vou aproveitar esse tempo para dar um conselho que um dia eu recebi. 1 aos Coríntios capítulo 7, no versículo 10 em diante, vai contemplar o aspecto assim, de a mulher
ter um marido incrédulo ou um homem ter uma mulher incrédula. E aqui você pode pensar, então deve ser o meu caso. Espera aí. A questão aqui é o seguinte: duas pessoas descrentes se juntam, um se converte e o outro não. O que fazer? Esse é o contexto, tá? Não é deliberadamente você que é cristão escolher se casar com uma pessoa não cristã por sua livre e espontânea vontade. Isso é uma possibilidade que a Bíblia nem considera. E olha só qual é a orientação de Paulo aqui. Versículos 10 em diante. Aqui, gente, que se cale toda a boca. É a Bíblia que está dizendo, não eu. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Bom, nesses versículos, irmãos, nós notamos dois conselhos. Nos versículos 10 e 11, Paulo está dizendo, não pode se separar. Obviamente porque nesses dois versículos aqui, no 10 e do 11, a ideia é o casado em si. A ideia é ser casado. Se você se casou, não se separe. Agora, do 12 em diante, é esse contexto específico que eu falei para você, que é quando você tem dois descrentes, um se converte, o outro não se converte e fica esse impasse. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? A palavra de Deus nos orienta, meus irmãos, que no caso de se você ter um marido incrédulo ou uma mulher incrédula, sendo você alguém que se converteu ao longo do caminho, não se separe. E aí o versículo 14 nos explica por quê. Porque Deus vai honrar a sua descendência. Porque se você é a parte fiel ao Senhor no seu casamento, os seus filhos vão ser crentes. Isso particularmente é lindo. Porque os termos usados aqui, de outras sortes, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Isso aqui é a linguagem do Antigo Testamento. É a ideia de fazer parte do povo ou não fazer. E aqui, irmãos, olha que coisa linda. Como é que você vai santificar a sua esposa, ou como é que você vai santificar o seu marido? Por meio da criação dos seus filhos. Seus filhos vão abençoar o seu casamento. Você vai ter uma descendência de fé. Esse é o ponto. Aí o versículo 15 fala assim: mas se o descrente quiser apartar-se, diz o texto, que se aparte. Se a razão pela qual existirá divórcio for essa razão intelectual, diz o apóstolo Paulo, que se aparte. Percebeu a ideia? O laço sanguíneo não é tão forte quanto o laço da fé. Nesse ponto, o divórcio não vai ser um problema para quem, obviamente, for a vítima do divórcio, né? Vejam, irmãos, o apóstolo Paulo só está falando disso porque é uma coisa que acontece. Se você convive com uma pessoa incrédula, a convivência pode chegar ao ponto de ficar, que é o que a Bíblia chama, a nossa confissão de fé chama de deserção obstinada. Uma hora a pessoa não aguenta mais. E isso é para que você entenda o quanto essa questão é importante na palavra de Deus. E aí o versículo 16 é que joga a linha para nós. Sabe por que eu penso que isso aqui não se refere a casos de julgo desigual, que é quando o crente e o descrente se unem por questão mútua? É o versículo 16. Como é que você sabe, mulher, se você vai salvar o teu marido? Então, são questões, irmãos, que eu gosto de falar, porque eu creio que se você tem passado por isso, isso tem causado sofrimento. Isso tem causado talvez decepção, porque a gente pensa uma coisa e acontece outra. O apóstolo Paulo nos dá esse conceito, o apóstolo João nos dá esse conceito,
Porque essa é a ideia. Nós precisamos acreditar que a única coisa que falta e que sobra para nós é a fé. Então, esse é o ponto de vista bíblico. É como eu disse, é a Bíblia dizendo, não eu. Quando eu tinha um professor que falava assim, quando Paulo dizia, digo eu e não o Senhor, era o Senhor. Mas quando eu digo eu e não o Senhor, não é o Senhor. Por isso que eu usei a palavra de Deus, tá? Então, coloque esse assunto na sua oração e pense, a maneira de você salvar a sua família é por meio da sua descendência. Então invista nos seus filhos. Então invista naqueles que Deus deu a você como herança. Até porque a palavra de Deus nos diz no Salmo 127, né? Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor. Então, esse é o ponto. Por que eles são herança do Senhor? Porque eles é que vão continuar, não o nosso DNA, mas o nosso legado de fé. Então tenham essa certeza. E vamos investir nisso. E olha, irmãos, se meu pai, se a minha mãe me abandonarem por causa da fé, se meu marido me abandonar por causa da fé, se a minha esposa me abandonar por causa da fé, se a minha família me abandonar por causa da fé, eu ficar sozinho, o Senhor me acolherá. Que essa seja sempre a esperança do seu coração, em nome de Jesus. Amém.